Olá, bem-vindos ao programa Diálogo da Universidade de Brasília. Eu sou a professora Maria Lúcia Pinto Leal, diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Estamos aqui hoje com um convidado muito importante, o professor Nilson, fundador do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares do CEAM, em 1986, também ex-reitor da UNILA, Foz do Iguaçu, e atualmente ele integra o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, e também é professor do IPOL. Professor, qual a importância da criação do CEAM em 1986? De quem foi a ideia? Como foi que surgiu pensar o CEAM uma nova ciência, um conhecimento inovador? Bom, o CEAM foi pensado pelo reitor Cristóvão Buarque. Havia terminado um período de ditadura militar no Brasil e houve um movimento dentro da universidade para eleger o seu primeiro reitor, e o primeiro reitor eleito foi Cristóvão Buarque. E ele tinha um programa de gestão. Dentro do seu programa de gestão, entre as várias atividades que ele propunha, uma delas era a criação de um Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Eu vinha de 15 anos do exílio. Meus últimos 5 anos haviam sido no México. Eu tinha trabalhado na Universidade Nacional Autônoma do México, dirigindo uns programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em estudos latino-americanos. Quando cheguei ao Brasil, me reintegrando à vida brasileira, e fui convidado pelo professor Cristóvão. Ele me chama no seu escritório. O primeiro dia de gestão do Cristóvão como reitor foi meu primeiro dia de aula na UNB. Logo depois ele me chama no gabinete da reitoria e me passa o programa, o seu programa de gestão, e diz para mim, dar uma opinião sobre essa ideia do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Fui para casa, li o documento, voltei no dia seguinte para conversar com ele, dizendo que era uma ideia inovadora, muito boa, não é? E que eu achava muito bom. Então o professor Cristóvão me convida para que eu implementasse essa ideia na universidade. Que ideia era essa, professor? A ideia era o seguinte: a universidade, na sua criação por Darcy Ribeiro e Anísio, ela se propunha a ser uma universidade que discutisse os principais problemas da sociedade brasileira para apresentar soluções aos problemas da sociedade brasileira. A universidade deveria ter uma participação ativa na discussão das questões nacionais. Por exemplo, a democratização da sociedade brasileira, né? Estamos chegando perto da Constituição, etc., né? E o CEAM nasce nesse bojo. Então, a questão da democracia era importante dentro dessa ideia. Exatamente. Quando o Brasil entra num processo de recuperação da democracia, o reitor Cristóvão Buarque traz uma ideia de também recuperar a ideia original da Universidade de Brasília, que seria fazer com que a universidade participasse da discussão dos principais problemas da sociedade brasileira. Então, ele entendia que a universidade poderia discutir os principais problemas através da criação de núcleos temáticos. Esses núcleos temáticos iriam romper com a compartimentalização do conhecimento que se estabeleceu na Universidade de Brasília depois do ano 64. Claro, depois de 64, a Universidade Brasileira começou a copiar universidades norte-americanas e se estruturou fundamentada nessa lógica disciplinar, disciplinar, departamental. Exatamente. Então, ele entendia que, além dessa lógica disciplinar, deveríamos ter uma lógica transversal, que se
rompesse com essa compartimentalização do conhecimento que estava organizada por departamentos, por institutos, e que criássemos, então, grupos de estudo e de discussão em torno a temas, não, onde participassem diferentes, diferentes acadêmicos provenientes de diferentes cursos, diferentes disciplinas. Quais são as primeiras temáticas que foram criadas dentro desse centro, nessa perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar? Sim. Haviam as questões, por exemplo, da energia, as questões que tinham que ver com etnologias comparadas, questões que tinham que ver com questões urbanas, questões regionais. Também se criaram núcleos de estudos da América Latina, núcleos de estudos do Oriente Médio, da Europa do Leste naquela época. Então eram diferentes temáticas. Estudos amazônicos. Estudos amazônicos. Da saúde. Da saúde, políticas sociais, não? Eram diferentes temas que foram sendo organizados em torno a esses núcleos temáticos que aglutinavam pessoas de diferentes formações acadêmicas. Essa era a ideia, de que e mais importante que isso, além de integrar nesses núcleos temáticos os pesquisadores, professores pesquisadores, também poderiam participar dos núcleos temáticos, além dos estudantes, técnicos administrativos da universidade e pessoas de fora da universidade, da comunidade. Os movimentos sociais. Movimentos sociais, pessoas que trabalhassem no governo federal. Nas políticas públicas. Políticas públicas, porque na sociedade brasiliense, não é? Nós temos pessoas muito qualificadas que trabalham ou para o governo do Distrito Federal ou para o governo federal nos seus diferentes ministérios, que são pessoas com qualificação, não é? Com conhecimento prático das coisas, e a vinda dessas pessoas para a universidade sem ter que passar por um exame vestibular ou por um concurso público para fazer parte da comunidade acadêmica, eles poderiam participar da vida da universidade e da discussão dos problemas da sociedade. Você é abrindo a Universidade de Brasília para a sociedade, para os novos saberes, para os movimentos sociais, para os técnicos e profissionais do poder público, isso, ou seja, permitindo um diálogo avançado com esses conhecimentos que naturalmente não estão colocados dentro da universidade como uma formação acadêmica, mas têm uma importância enorme para estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, construindo o que nós chamaríamos, o Gramsci chamaria de praxis. Seria esse o diálogo democrático e avançado que o CIAN pensou na sua origem? Claro que sim, essa é a proposta. E uma proposta ousada para a época. Por quê? Porque os acadêmicos, aquela estrutura rígida da universidade... Elitizada, né? Baseada no mérito e na produção acadêmica, etc., resistia a esse tipo... E resiste até hoje. E aqui é bom deixar claro que essa resistência é muito mais ideológica do que real, porque o método de pensar a ciência dentro de um processo participativo e democrático, ao contrário de traduzir uma ciência menor, ela avança na construção de um pensamento que leva a responder de forma mais articulada a complexidade que a realidade impõe para uma universidade explicar e ser propositiva, né, professor? É isso aí. Eu acho que essa é a deselitização do conhecimento. A proposta leva a uma deselitização do conhecimento, a uma democratização do saber. O conhecimento científico, empírico, que verifica as coisas, ele é alimentado e retroalimentado pelo conhecimento popular, pelo saber vulgar, não é certo? E isso enriquece, eu acho que é a reflexão. Entretanto, dentro da academia, a criação dos núcleos temáticos organizados no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares é um corpo como que estranho dentro da comunidade e vai provocar
reações antagônicas muito fortes, porque cria-se um novo elemento dentro da comunidade que vai desestabilizar um pouco a estrutura de poder instaurada. É nesses 30 anos do CEAN que ele se mantém vivo na sua proposta inicial de transformar o conhecimento verticalizado e disciplinar num conhecimento multitransversal e com um forte diálogo com a sociedade através dos seus, hoje, atualmente, seus 26 núcleos articulados em 5 linhas, como desenvolvimento, sociedade, meio ambiente, direitos humanos, políticas públicas, linguagem, comunicação e memória, contextos e regionais e internacionais. Esses professores, como você mesmo colocou, professor Nilson, desde sua origem, são professores de alto nível, gabaritadíssimo, top. Nós tivemos 4 reitores de universidades federais dirigindo o CEAN, não é, professor? E isso demonstra que democratizar o conhecimento não significa minimizar a condição da qualidade do conhecimento que se produz dentro da universidade. Ao contrário, é produzir um espaço emancipatório nesse contexto. Então, hoje, por exemplo, 30 anos para cá, como você vê o CEAN atualmente, nessa nova gestão que nós estamos liderando de outubro de 2016 até 2018? Como é que você vê hoje a nossa reação em torno de um país que está num processo de desgaste, né, dos direitos sociais, o desmonte desses direitos, uma crise econômica, financeira, fiscal e uma crise também que está repercutindo dentro da universidade e que isso pode abalar as bases democráticas dela. Qual a importância do CEAN hoje, professor, que nasceu no processo de redemocratização e ressurge com toda a força num processo de desmonte do Estado de Direito? Não, a importância é vital, fundamental, inclusive porque revitaliza a ideia original do CEAN, que está sendo resgatada, e a projeta para o futuro dentro de novas bases, não é? Com uma nova estrutura, que não era a mesma que a gente tinha lá há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, quando criamos. Devo salientar a importância da ideia fundamental do CEAN, dessa interdisciplinaridade, dessa multidisciplinaridade, da seguinte maneira. No ano 2010, foi criada a Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. A organização dessa universidade foi criada dentro de um esquema de interdisciplinaridade, bilinguismo. Essas ideias originais do CEAN, há 25 anos atrás, foram colocadas numa universidade federal para a integração latino-americana. Ela deu bases para pensar essa nova universidade. Exatamente. E essa nova universidade, antes de ser criada, houve uma consulta internacional para 300 especialistas para como eles pensariam uma nova universidade. Então quer dizer que o CEAN deu crias, né? Importante. O CEAN foi uma ideia original, 25 anos atrás, que hoje existe uma universidade criada nesses moldes. É um grande CEAN, não é certo? Isso mostra a importância do que foi a ideia original até agora. E o poder, é poderosa, uma ideia poderosa, que está sendo agora, nessa gestão, nesse momento, retomada e com um novo impulso. Numa situação de crise na sociedade, uma situação de crise profunda, econômica, política, institucional, moral, ética. Por isso que hoje nós no CEAN, nós que estamos dirigindo o CEAN, estamos atualizando nosso regimento, transformando o CEAN numa unidade acadêmica, nem departamento, nem instituto, mas um centro avançado multidisciplinar, com características nitidamente acadêmicas, que sempre teve, e deverá ser votado dia 1º de setembro no Consune. Espero que a comunidade da Universidade de Brasília e de Brasília realmente nos legitime e aposte realmente na ideia do CEAN como um conhecimento, um saber que vem se transformando na sua condição de espaço de conhecimento dialético e inovador e que nós precisamos ser reconhecidos dentro dessa universidade como um centro híbrido, no sentido de que atua com conhecimento clássico
e populariza ele ao dialogar com a sociedade e transformar essa relação num conhecimento possível. Num conhecimento possível no sentido de que esse conhecimento pode fazer com que as pessoas sejam realmente sujeitos, não é? Da transformação do que significa um conhecimento que lhe dê condições de viver de forma mais justa e feliz. Eu acho que o CEAN, né, professor Nilson, junto com todo esse grupo que criou, como o senhor, como o Zé Geraldo, o professor Aldo Paviani, o Isaac Reutemann, a professora Potiara, a professora Naíbe Calho, a professora Maria Auxiliadora e todos os que vêm de lá para cá, não é? E que está construindo, reconstruindo o CEAN nas bases de núcleos temáticos. Esses núcleos temáticos conversam com a sociedade, trazem os problemas para dentro da universidade para ser pesquisados no tripé pesquisa, ensino e extensão e promove e provocam as pós-graduação. Hoje nós temos 2 grandes pós-graduação, uma em Direitos Humanos e uma em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Então, eu acho que hoje nós precisamos efetivamente apoiar o CEAN, né, professor Nilson? Não tem dúvida. E eu quero salientar dentro dessa sua fala que dentro desses nomes que a senhora mencionou, dos professores fundadores e que trouxeram o CEAN até agora, temos pelo menos 3 professores eméritos da Universidade de Brasília. O professor Aldo Paviani, a professora Potiara, o professor Isaac Reutemann. Então, o CEAN, ele não só produziu reitores, mas também teve no seu convívio, no seu seio e durante muito tempo professores destacados na nossa Universidade de Brasília. Você sabe, professor, que a Bolsa Família nasceu no CEAN, não é? Exatamente. Que foi um programa social importantíssimo. Exatamente. Que teve um cunho universalizante e foi fundante, inclusive, para desenvolver um processo de inclusão social de milhares de brasileiros e brasileiras nesse país. Então, o CEAN é preciso que a universidade, a sociedade conheça. Por isso que nós estamos organizando o projeto Memória do CEAN, né, professor Nilson? Maravilha. Ouvindo todos os fundadores e trazendo um debate profundo sobre qual é a universidade que queremos. Que tipo de saber realmente é necessário para transformar essa sociedade numa sociedade mais justa e mais feliz. E com a qualidade acadêmica impecável e avançada. Exatamente. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, o nosso esforço realmente que o nosso regimento seja aprovado no CONSUNE, que o nosso planejamento estratégico de 2016 a 2018 realmente consiga colocar em prática algumas propostas para o futuro, não é? Que as pós-graduações elas possam cada vez mais se ampliar a partir dos núcleos e da vocalização da sociedade, nesse caráter interdisciplinar, que a gente possa estabelecer diálogos contemporâneos com grandes nomes e saberes na sociedade brasileira, abrindo para a sociedade de Brasília esse debate. A universidade precisa se abrir para a sociedade, precisa articular esse conhecimento, não necessariamente por via, como o senhor mesmo falou, por via vestibular. Existem tantas formas de você democratizar essa troca de conhecimento da universidade. Então, os diálogos contemporâneos vai ser muito importante esse mês que vem, que o CEAN vai estar promovendo, com vários nomes internacionais e nacionais. Também muito importante a nossa proposta da graduação consociada. Quer dizer, você desenvolveu uma graduação consociada com várias unidades acadêmicas e com uma perspectiva muito parecida com o trabalho que Neomar está fazendo no sul da Bahia, né, professor? Exatamente. Mais ou menos, ele tem trabalhado uma discussão muito, muito importante no processo de uma universidade mais livre, mais emancipatória e interdisciplinar. Qual a importância do CEAN hoje para a Universidade de Brasília e para a cidade de Brasília? Foi muito difícil manter essa chama viva até hoje, graças à participação de muitas pessoas que deveríamos lembrar, inclusive pessoas que já não estão entre nós, já se foram para uma melhor. E sem essa participação desse pessoal, não poderíamos chegar até hoje. Já essa chama viva hoje está sendo retomada sob a sua liderança,
e está sendo colocada num outro patamar, qualitativamente, superior. Então, eu confio plenamente no seu trabalho, desejo muito êxito e estamos juntos para que essa ideia do CEAM seja... Então, muito obrigada, professor Nilson, por ter participado do programa Diálogos. Siga assistindo o Diálogos do TV UNB.